dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, aos que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo pela internet, cultuando conosco. É muito bom a gente cantar que Deus me guiará, Deus me guardará, porque temos um Deus que promete, e tudo que Ele promete, Ele cumpre. Aleluia! Glórias ao Senhor. Vamos de pé, vamos cantar Rocha Eterna. Rocha eterna foi na cruz.
Olá, queridos irmãos, congregados e amigos que acompanham a Primeira Igreja Batista em Maricá. Fiquem ligados! O Agenda começa agora! Dá um sorriso aí, isso. Agora vamos lá. Aos nossos aniversariantes, que o Senhor Jesus abençoe sua vida com incontáveis realizações e seu casamento com amor,
paz e alegria. O Agenda fica por aqui. Fiquem ligados em tudo que acontece na nossa igreja pelo nosso aplicativo. Nos acompanhe também nas redes sociais e assista aos nossos cultos ao vivo pelo Facebook. Até o próximo! Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém Jesus lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram cerca de 5.000 homens. Estou lendo Marcos capítulo 6, dos versos 34 ao verso 44. A tarefa de alimentarmos o povo, a tarefa de sustentarmos a obra, a tarefa de devolvermos aquilo que pertence ao Senhor e sermos generosos com aquilo que temos, não com aquilo que não temos. Você conhece o texto referido na versão de Lucas, não na de Marcos. Marcos omitiu do texto que um menino tinha disponibilizado tudo o que possuía. Eu tenho 5 pães e 2 peixes. Mas quando 5, 2 são 7, 5 pães e 2 peixes. Quando isto está na mão da pessoa certa, há multiplicação. Há aqui, irmãos, um princípio poderoso da palavra de Deus. E o princípio é: trazei
todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois, façam prova de mim. Se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês uma bênção tal, que desta bênção vos advenha a maior abastança. Aquele menino entregou tudo o que possuía nas mãos certas, nas mãos daquele que tinha poder para multiplicar. Se nós estamos devolvendo dízimos e ofertas, se estamos sendo fiéis e generosos, tenham certeza, a promessa dele se cumprirá na sua vida, como se tem cumprido na vida de muitos fiéis. Não se exclua do privilégio que é dar ao Senhor tudo que é dele, tudo que pertence a ele. Vocês vão usufruir e vão continuar usufruindo das bênçãos mais escolhidas de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. E uma das bênçãos, ele diz que vai reprovar o devorador. Devorador é o gafanhoto, aquele lá que devorava toda a floresta, todo o milharal, todo o centeio, tudo. O migrador vinha e destruía tudo. Aí Deus vai dizer para aquele povo o seguinte: eu vou repreender o devorador. Às vezes você recebe, e como está escrito em Ageu, o que você recebe é como se estivesse recebendo num saco furado, porque você não está cumprindo aquilo que a Bíblia determinou para você. Por isso, queridos, nós estamos ensinando nesta manhã que o princípio dos dízimos e das ofertas, que o princípio da generosidade, antes de qualquer coisa, precisa que haja em nós o desprendimento daquele jovenzinho. Os discípulos disseram: mas que são 5 pães e 2 peixes para tanta gente? Aí Jesus disse assim para eles: manda o povo sentar, manda dividir de 100 em 100. Jesus estava ensinando os discípulos a acreditarem nele. Eles fizeram uma pergunta e Jesus não respondeu a pergunta deles. Jesus deu uma ordem a eles: manda o povo se espalhar aí de 100 em 100, de 50 em 50, porque o que vocês não podem fazer, eu posso fazer. Deus fará multiplicar a nossa sementeira. Aquele que semeia muito, colhe muito. E nós estamos semeando no reino de Deus, nós vamos colher. E eu não estou falando, queridos, de dinheiro, eu estou falando de reino de Deus. Nós estamos semeando no reino de Deus, estamos cuidando de pessoas, abençoando vidas, e o nosso Deus vai aumentar a nossa sementeira para a glória dele. Vamos agradecer, vamos fazer como Jesus fez. Em seguida, estaremos ouvindo o hino e deixando o nosso lugar e vamos vir à frente para depositar nas salvas o nosso dízimo, a nossa oferta. Eu quero orar agora. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, obrigado por esta manhã e por todos os bens que o Senhor nos deu, pelo salário, pelo aumento, pelo 13º, por tudo aquilo que o Senhor nos tem concedido. Senhor, não permita que nós mesmos sejamos os devoradores daquilo que o Senhor nos dá, mas que possamos, Pai, devolver ao Senhor as primícias, devolver em primeiro lugar aquilo que é teu, que é com a finalidade de sustento da tua casa. E quando o texto fala para que haja mantimento na minha casa,
Deus está dizendo que a casa dele tem deveres a cumprir, tem portas para reparar, tem pintura. A casa dele, mas também a casa dele, o templo do Espírito Santo, que somos todos nós também precisamos de assentos, precisamos de paredes, precisamos de um local, precisamos do ar-condicionado, precisamos do multimídia, nós também precisamos, e tudo isso tem edificado tanto a tua casa, a tua igreja, e nós queremos, Pai, lhe agradecer por cada irmão e irmã, que ao longo de todo este ano, tem compreendido e tem participado do sustento da tua casa. Que o Senhor os abençoe quadruplicadamente. E àqueles que ainda não estão despertados para a finalidade do dízimo e da oferta na casa do Senhor, que o Senhor os desperte, que o Senhor os faça acordar, e que eles vençam em nome de Jesus toda e qualquer avareza que possa estar atrapalhando o nosso irmão, a nossa irmã, e que todos participemos com alegria, sempre com muita alegria, dos dízimos e das ofertas. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Queridos, vamos meditar na palavra agora, o texto de 2 Reis, capítulo 22, versos de 1 a 7. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 22, versos de 1 a 7. 2 Reis, capítulo 22, versos 1 a 7. E à medida que você encontrar o texto, vá se colocando em pé para reverentemente lermos a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 22, versos de 1 a 7. Se alguém estiver procurando lá no final da Bíblia, ajude esse irmão, tá bom? Ajude a esse irmão
tá? A encontrar o livro de Reis, no Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 22, versos de 1 a 7. Amém? Se você pode ficar em pé, fique agora em reverência à palavra de Deus. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaías, de Boscate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu que, no ano 18º do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, ao sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e dos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Eu vou repetir este verso, irmãos. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Estejam assentados, queridos. Fidelidade. Esta é a palavra-chave para a falência da manipulação eclesiástica. Fidelidade. Homens fiéis administrando a casa do Senhor. Gente que serve a casa do Senhor de forma fiel. Membros que participam financeiramente e ativamente fiéis. Então, aquele que é fiel acredita no outro. E o outro que também é fiel não lança dúvida nenhuma sobre o outro. Porque geralmente a projeção que fazemos do outro não é do outro, é nossa. Se eu sou desconfiado, o outro pode também estar desconfiando. Então, nós somos extremamente conduzidos a julgar os outros a partir do que somos. Nos dias do rei Josias, uma coisa extraordinária estava acontecendo. Primeiro, o rei Josias era um homem reto, íntegro e separado por Deus. Ele andou nos caminhos de Davi. Ele não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. E há um princípio na lei da liderança que diz o seguinte: você atrai aquilo que você é. Olha à sua volta e veja quem está com você, quem está seguindo você. Eles são exatamente como você é. É a lei do magnetismo. Você atrai aquilo que você é.
Por isto é que fidelidade é a palavra-chave, qualidade daquele que é fiel em tudo que faz, modo de proceder honesto e sem falta, medida exata em altura, largura e comprimento. Quanto você me vendeu? Eu vendi um carrinho de pedra. É assim? Um carrinho de pedra? Eu te vendi um carrinho de pedra. Aí, quem é de construção sabe que um carrinho de pedra tem quantos baldes? Ó o pessoal da obra, ó. 5 ou 6? 5. Olha aí, depende do carrinho. Vamos dizer o seguinte, irmãos: 5 baldes. Aí eu chego para o pastor Mário, que não entende nada de obra. Fala assim: pastor Mário, eu te vendi um carrinho. Aí o Jorge, o Miguel e outros irmãos aqui que entendem de obra vão olhar aquele montinho, porque quem trabalha com o negócio, quando ele olha, ele fala assim: aí não tem um carrinho nem aqui, nem no Paraguai, para ser mais atual, né? Para ser mais novo. Por quê? Porque ele conhece, ele sabe. Aí ele vai chegar para o pastor Mário e vai dizer o seguinte: pastor Mário, o pastor Cândido te enrolou. Aí o pastor Mário vai dizer assim: não, impossível, o pastor Cândido não vai fazer uma coisa dessa comigo. Mas aí, se ele te disse que te vendeu um carrinho, aí não tem meio carrinho. Aí o pastor Mário vai vir tirar satisfação comigo, não vai? Vai ou não vai? Não vai não, pastor Mário, ficar com vergonha. Tem gente que é assim, né? Aí prefere ficar no prejuízo do que... Mas naturalmente, vamos considerar que o senhor foi, me ajuda na pregação. O senhor foi, né? Então o pastor Mário chegou, né, com seus 1,80 m, e eu com meu 1,70 m, e ele chegou e disse assim: o senhor me roubou. Mas eu vou dizer: em que eu tenho te roubado? Você disse uma coisa que não é verdade, não é a expressão da realidade. Quem se lembrou de Malaquias 3? Quem se lembrou? Quem se lembrou? O povo também daqueles dias disseram para Deus: em que nós temos te roubado? E Deus te responde: nos dízimos. Irmãos, fidelidade é uma via de mão dupla. Você é fiel, Deus é fiel. Você é infiel, Ele é fiel. Por isso que você está aqui. É por isso que eu estou aqui. Fidelidade não pode ser algo bonito na Bíblia, na palavra. Fidelidade tem que ser um estilo de vida nosso. Nós precisamos ser fiéis em tudo. Esta é a mensagem de Josias. Porque ele foi fiel, o reino dele prosperou. Porque ele foi fiel, o povo prosperou. Porque ele foi fiel, a casa do Senhor prosperou. Então, queridos, o problema não está na fonte, a nossa fonte é Deus. Não é o problema, não está na fonte. Vocês se lembram da ilustração da água? Então, de repente, naquela cidade, a água começou a chegar com um cheiro muito ruim. E começaram então a tirar os canos. E alguém teve a ideia, para adiantar o processo: vamos lá na fonte. E quando ele chegou na fonte, a água estava maravilhosa, maravilhosa, límpida, cristalina, sem cheiro nenhum, maravilhosa, pronta para beber. O problema não estava na fonte, é que na tubulação um ratinho morreu. E nós precisamos tirar os ratinhos da nossa vida, irmãos. Porque a fidelidade de Deus está te dando pão diariamente. A fidelidade de Deus está te dando roupas diariamente. A fidelidade de Deus está te dando até carro novo.
casa nova, filhos, filhas. Você tem celebrado muitas coisas. Deus permanece fiel, apesar de nós, irmãos. Mas o chamamento da palavra de Deus para nós nesta manhã é que sejamos fiéis a Ele também. E quando eu olho, e alguns que prestaram um pouquinho atenção, e se nós nos deixarmos envolver pelo texto, a gente lê chorando. Quando aqueles homens nem contas precisavam pedir, nem contas. Não precisa prestar conta não, Marquinhos. Eu sei que custou isso mesmo, toma aí. Pastor, o senhor está sugerindo então que não precisa ter assembleia, que não precisa prestar contas, que não é nada disso, irmãos. A questão não é essa. É a minha consciência para com Deus, de que eu sou fiel, de que eu trato todas as coisas com fidelidade. Eu não me desvio nem para a direita, nem para a esquerda. Eu tenho a medida exata. Eu falo com fidelidade. E queridos, saibam de uma coisa: todas as vezes que você falar uma verdade, você é capaz de repeti-la enquanto viver, porque é verdade. Mas quando você mente, você cai em contradição. Por isso que estrategicamente, o que faz a polícia? Te chama em janeiro, depois te chama em dezembro. Aí deixa passar mais 6 meses e te chama de novo. Aí eles vão fazer o cruzamento das informações. Quando você fala uma verdade, essa verdade te acompanha o resto da vida. E o que é verdade você não esquece. Não esquece. O que Deus chama a nossa atenção é que havia fidelidade em Josias, havia fidelidade dos que administravam o templo e havia fidelidade no povo que era abençoado por meio do templo. Vamos falar de Josias. Josias andava em honestidade e retidão, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda, numa referência a Davi. Josias também liderava com direção e temor. Ele disse: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo. Então, havia uma passagem, e todos que chegavam, eles entregavam as ofertas, e entregavam os dízimos, entregavam aquelas pessoas que estavam ali. Não é como hoje, que no momento do culto nós temos um tempo. Você já chegaria ali na porta, e já estão lá os diáconos te esperando. Naqueles dias era assim, porque o judeu entendia que não existia culto sem trazer pelo menos um pombinho, sem trazer uma oferta. Eles não tinham essa consciência de que vai prestar um culto a Deus sem oferecer nada de forma material. Então eles tinham, nos dias de Jesus, por exemplo, Jesus teve que fazer o quê? Porque o ser humano é terrível, né? Começaram o quê? A vender. Então você chegava, comprava alguma coisa e entregava. Podia ser cego, podia ser manco, podia ser... Mas Deus não quer cego, manco, aleijado, de qualquer jeito. Ele não quer. Ele quer o teu coração, seu coração curado, restaurado, para você dar com fidelidade, entregar com fidelidade, devolver com fidelidade, andar em fidelidade diante de Deus e dos homens. Josias nos ensina que precisamos liderar na direção de Deus e no temor de Deus. Josias também orientava com segurança e confiança. Ele disse: deem na mão dos que têm cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa,
aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. E a fidelidade recíproca gera respeito e confiança. O texto nos diz: porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes havia entregue em suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Estas atitudes da liderança de Josias é o que desejamos nutrir em nossa equipe pastoral, equipe financeira e administrativa e todos os membros da nossa igreja, todos que servem ao Rei de Israel, todos que servem na primeira igreja batista em Maricá, 100% fiéis ao Senhor. Não menos que isso. Eu e você desejamos sempre aquilo que nos pertence. Não é verdade? Você chega num restaurante e você olha o cardápio e você vê lá peixe, molho tal, R$160, certo? Aí você vai, é isso aqui que eu quero para abençoar minha família. Talvez tenha sido o seu último dinheiro, mas você vai naquele dia, né, dia do aniversário da esposa, dia do aniversário da família, aí você desembolsa aí R$160 para comer lá naquele lugar. Aí você desembolsa. Só que aí você, o garçom, já observou que depois que você pede, o que ele faz? O que ele faz? Recolhe o cardápio. Aí você está lá, né, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, você já esqueceu tudo que vinha e tudo que você comprou. Você já se apercebeu, você já tomou ciência, você já percebeu quando falta alguma coisa que você pediu e não veio? Tem que ser muito atento, não tem? Porque você, depois que chega, você acha que você dá graças a Deus, chegou, aí você come. Agora, quem presta atenção sabe o que pediu e o que faltou. E quando você sabe que você pediu e faltou, o que você faz? Automaticamente. Raquel não gosta disso não. Raquel é uma boa Andrade. Ela não gosta disso. Ela diz assim para mim, pastor Elisé: José, não fale nada. Eu falei assim, mas eu paguei por isso, Raquel. Às vezes ela consegue me segurar, mas via de regra eu converso. Falo assim, olha, eu paguei por uma coisa que eu não recebi. E aí? Né? Eu faço igual o pastor Mário. O pastor Mário também não faz, né? Quem aqui faz? Deixa eu ver se só sou eu que faço. Olha aí, graças a Deus. Não sou só eu. Então, irmãos, vejam bem. Vamos trazer para a nossa realidade espiritual, que se revela na nossa relação material. Quanto mais fiel eu for nas mínimas coisas, nas mínimas, no caminhãozinho não, no carrinho de pedra, no carrinho de areia, quanto mais fiel eu for nas mínimas coisas, Deus vai me elevando. Ao invés de um carrinho, agora são 2 carrinhos, 3 carrinhos. Gradativamente Deus vai nos colocando em posições maiores. Por quê? Por causa da fidelidade. Todos nós, irmãos, seremos alcançados pela misericórdia de Deus, pelo favor de Deus, mas Ele quer muito mais que isso. Ele quer olhar lá de cima e dizer assim, esse aí também é meu filho, eu tenho alegria nele. Ele quer muito mais, e repito, queridos, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando do seu coração, 100% fiel a Ele. As outras coisas acompanham. As outras coisas são manifestações da generosidade, da fidelidade, da bondade, do amor, da visão.
Não tem a ver com dinheiro o reino de Deus, não, irmãos. Não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com o seu coração íntegro e reto. Aí as outras coisas vêm. Por isso é que Josias, fiel, reto e honrado, tinha líderes fiéis, retos e honrados. Olha a diferença de Acabe. Olha a diferença de Acabe. Olha lá para o Antigo Testamento e veja. Acabe também reinou por muitos anos. A esposa dele era Jezabel. O sujeito fez atrocidades terríveis e afundou Israel em crise espiritual, financeira e de todas as outras sortes de crise que você pode nomear. Sabe por quê? Ele era infiel. E quando nós olhamos para a palavra, e a palavra nos desperta a uma vida de inteira fidelidade a Deus, queridos, não voltem para casa sem a devida consideração à palavra de Deus, porque o que Deus quer é que você cresça, que você prospere. Repito, não estou falando de dinheiro. Deus quer que você cresça. Deus quer que você vença o próprio dinheiro. Deus quer que você seja o melhor que Ele tem para a sua vida. Ele quer o seu coração. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos agora. Você que está na internet, você que está aqui no templo, você que vai assistir depois, visão, submissão, humildade, fidelidade, honestidade, sinceridade, sabedoria, transparência, confiança, credibilidade. Estas coisas têm aqueles que são fiéis ao Senhor, porque Ele dá visão, Ele nos faz submissos à palavra, Ele nos batiza com humildade, nos torna honestos, sinceros, sábios, transparentes. As pessoas passam a confiar e a confiança vai gerar credibilidade por causa da nossa fidelidade a Deus. O que Deus espera de mim é que eu seja fiel. O que Deus espera da igreja dele é que ela seja fiel. O que Deus espera de cada um de nós é que sejamos fiéis. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, disse que importa é que o nosso Deus nos encontre fiéis. Senhor, obrigado por esta manhã, tempo tão precioso de meditarmos na Tua palavra, tempo tão precioso para que haja um despertamento na nossa vida, nas mínimas coisas que tratamos e como tratamos, nas mínimas coisas que negociamos e como negociamos, nas mínimas coisas que fazemos e como fazemos. Pai Santo, em nome de Jesus, que a nossa igreja cresça em fidelidade ao Senhor, porque Tu és o dono do ouro e da prata. A Tua palavra nos garante que bem algum falta àqueles que em Ti põem a esperança. Que o nosso bem maior seja o caráter aprovado, a fidelidade. Que esta palavra, Pai, que vem da raiz latina, fide, que é a fé, que nós não sirvamos aqui na igreja de aparência, que nós não sirvamos ao Senhor de aparência. Nós queremos ser encontrados pelo Senhor, achados por Ti fiéis.
fiéis em tudo, no amor e cuidado com a esposa e os filhos, no respeito com as autoridades constituídas pelo Senhor, pelas quais devemos orar, na autoridade dos pais sobre nós, dos nossos avós, daqueles que cuidam de nós, fiéis nas mínimas coisas, para que o Senhor retire de nós toda rebeldia, tudo aquilo que não provém de homens e mulheres fiéis a Jesus. É assim que oramos por estas amadas ovelhas e por nós mesmos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ter agora a nossa assembleia, e enquanto acontecem aí os preparativos normais via internet e também aqui no templo, quero dizer aos irmãos que a nossa jornada de oração do mês de dezembro se dará a partir da leitura em família deste livro. Quantos irmãos no período do centenário adquiriram esse livro? Quantos? Poucos irmãos. Então vejam bem, vocês vão adquirir este livro por R$5, e ele vai ser o manancial de Deus para a sua caminhada de oração em 2018. Só que em família, do dia 1º de dezembro, repitam comigo, 1º de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, ou seja, todo mês de dezembro, você vai reunir a sua família diariamente, vai ler 1 ou 2 páginas deste livro e vai orar com a sua família. Este livro, a prática da oração, é do missionário William Edwin Entminger, que é o fundador da nossa igreja. Então, Entminger escreveu este livro. Ele é de 1900 e pelo menos 16, não é? Fundação da nossa igreja. Mas este livro vai abençoar a sua vida hoje. Vai abençoar a sua vida hoje. Então, lá à porta, a irmã Liana e o irmão Carlinhos estarão lá para receber você. Então você vai poder comprar hoje e na sexta-feira, dia 1º, você vai iniciar a leitura e a sua reunião em família para a oração. Só, irmão Pastor Miguel, aleluia. Passamos ontem, né? O William também. O William está lá. O nosso querido João deve ter ido comemorar, não é? E uma última informação que eu quero passar aos irmãos tem a ver com o nosso propósito de Natal.